vamos falar de aposentadoria. Embora seja um assunto que hora ou outra a gente está ouvindo por aí, a aposentadoria sempre gera dúvidas. Isso porque o processo de se aposentar envolve diversas etapas, cálculos, documentação específica. E é aí que surge a dúvida: qual o primeiro passo para a aposentadoria? Esse benefício concedido pelo INSS aos trabalhadores que atingem os requisitos mínimos de idade e também do tempo de contribuição, o tempo trabalhado, passou pela reforma da Previdência em 2019. E aí você lembra, né? Algumas regras mudaram, introduzindo novas idades mínimas e também novas maneiras de fazer esse cálculo. Por isso, agora a gente conversa sobre o assunto e tira todas as dúvidas para que você possa ficar bem informado e seguro na hora de se aposentar. Quem explica tudo pra gente é o advogado especialista em direito previdenciário, Max Godoy. Doutor, seja muito bem-vindo. Dinheiro? Obrigado. Dinheiro a gente quer Na também, né, aposentadoria, doutor? principalmente, doutor. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Prazer doutor? estar aqui. Por Prazer, favor. doutor, seja bem-vindo, Obrigado, fica à vontade. E a gente reforça, a Abi falou do WhatsApp no começo, lá no Instagram você já confere agora a foto do doutor, já manda pergunta por lá também. Boa. Doutor, quando a gente fala de aposentadoria, todo mundo assim, quero ficar bem, quero aposentar, ter qualidade de vida, ter meu dinheirinho, mas não é tão fácil assim, né, doutor? Fazendo uma analogia, uma receita, né? É uma receita bem elaborada, que traz vários ingredientes, vamos assim dizer, só que quem está fazendo ali aquela comida não está sabendo o que vai sair no final. Então, a pessoa, ela trabalha a vida inteira, contribui a vida inteira, às vezes com uma ideia antiga que já passou, a lei é muito dinâmica, né? Então eu sempre brinco, quanto tempo que a gente pega o palitinho de sorvete e olha para ver se ganhou outro? Lembra dessa promoção Nossa, que eu tinha? lembro. Só que ela durou 8 meses, né? 8 meses, até hoje a gente olha para ver se É ganhou. verdade. E a aposentadoria é assim, muita gente viu uma informação de que um pai aposentou, de que um avô aposentou e acha fielmente que para ele também vai valer aquela regra. Infelizmente, na hora de pedir, descobre que não é isso. Então, aqui a gente está para tentar minimamente entender o sistema global, tá? Trazer aqui as mais procuradas aposentadorias e tentar dar dicas práticas para a pessoa conseguir efetivamente chegar na melhor aposentadoria. Tá? Boa. E doutor, na hora de aposentar tem muitas particularidades que vão envolver esse processo também, dependendo, não é só o tempo, mas onde a pessoa trabalhou, qual era a lei da época, mesmo trabalhos às vezes que não foram fichados podem ser levados em conta. Isso, eu falo que tem um mundo perfeito e um mundo real, né? No mundo perfeito, todas as atividades que você exerce estariam lá no meu INSS, certo? Aquela calculadora do meu INSS estaria tudo certinho. Só que, como você bem disse, por exemplo, a pessoa prestou serviço militar obrigatório, o homem, né? Ficou lá 8 meses, 9 meses, 1 ano, na época dos nossos pais era muito comum, né? Não escapava, né? Ficava lá. E aí, quando ele vai ver na calculadora do INSS, não está esse período averbado que a gente fala. Então, não conta. A pessoa tem mais tempo de contribuição do que está lá na calculadora. Pessoa que trabalha em atividades salubres, calor, frio, barulho, né? Com enfermagem, médico, a calculadora também não converte aquele período em período especial, que a gente chama. Então, é uma calculadora ilusória, né? Então, você olha ali, imaginando que não tenha direito, muitas vezes, e às vezes você pode ter direito. E, como você disse, carteira de trabalho, documento essencial. Às vezes a pessoa trabalhou, está lá na carteira dela, e lá no sistema do INSS não está. Então, a calculadora também não conta. Então, muitas vezes a pessoa olha aquela calculadora, desanima, óbvio, né? Fica triste, achando que não vai ter o direito e perde tempo e dinheiro, né? Porque cada mês que ela deixou de aposentar é um benefício a menos que ela deixou de receber. Sim. Doutor, se a gente for fazer as contas, quem pode aposentar? Então, hoje nós temos aqui algumas regras, né? Nós temos pré-reforma, pós-reforma e regra de transição, tá? Então, quando a gente fala isso, a maioria do que está nos ouvindo ou já aposentou pela regra da pré-reforma ou está na transição, né? Então, ali é um marco temporal. 12 de novembro de 2019 é o dia que a reforma da Previdência entrou em vigor. Se antes do dia 12, dia 11, você tinha completado os requisitos, você pode aplicar a lei antiga, tá bom? Quem começou a contribuir depois de novembro de 2019, aí entra na regra totalmente pós-reforma. Só que quem começou depois de 2019 não está pensando em aposentar, convenhamos, né? Exatamente, é novinho Tá ainda, né, doutor? Exatamente, então está muito emocionado se estiver pensando. Então o nosso público quem estava na regra antiga pode ainda estar e quem está na regra de transição.
Então, começando aí pela aposentadoria por idade, que é mais comum. E muitas vezes a própria lei, ela induz ao erro. Que muita gente acha que a aposentadoria por idade basta ter o quê? A idade. Você completava, né? E não, é idade e contribuição. É uma contribuição mínima? É, de 15 anos, tá? Então, ela é menor do que qualquer outra aposentadoria. Mas ela ainda exige ali, ó, ela exige contribuição, tá? Sim. Então, nós temos, ó, antes da reforma, mulheres aposentavam com 60 anos e 15 de contribuição. O homem, 65 e 15 de contribuição. Se novembro de 19 tinha cumprido, tem direito a essa aposentadoria, ok? Depois da reforma, a mulher passou a precisar de 62 anos e 15 de contribuição, manteve os 15, tá? E o homem, 65, tem um errinho ali, tá? É 20 de contribuição. Mas para subiu a quem contribuição. passou a contribuir depois de 19, De 19, tá? tá. Mas a maioria que está trabalhando até hoje é homem, Legal. 65 e 15 anos. A mulher, a regra de transição, ela foi aumentando a cada 6 meses. Mas hoje, em 2025, já é 62, tá? Então, como ficou hoje, doutor? No tempo eu não tinha direito ainda. Hoje, o que eu preciso? 15 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher. Mulher, 62 anos e homem, 65. Tá bem? Tá. O que a gente precisa de documento? Tá, doutor, já entendi. Legal, eu acho que eu tenho direito. De documentação. Começamos aí pelo documento pessoal e pela carteira de trabalho. Carteira de trabalho, ela é completa e colorida para enviar. E, doutor, por exemplo, se eu pedir ou se eu tenho mais de uma, tem que estar tudo na minha mão. Exato. O que nós temos? Nós temos de 94 para frente uma digitalização maior. Então, nós temos o que é o documento chamado CNIS, CNIS, Cadastro Nacional das Informações Sociais. De 94 para cá, a tendência é que esteja lá, tá bom? Tá. A tendência, né? Tá. Então, deveria estar tudo lá. De 94 para trás, tem muito erro. Então, a gente tem cliente que trabalhou em 82, 84, 95, né? Então, pode ter muito erro. Então, a carteira é essencial. Perdeu a carteira, existem outros documentos mais elaborados para poder comprovar. Ficha de empregado, mas são documentos que daí precisam de uma análise maior. Vai dar mais trabalho. Às vezes Muito entrar mais em trabalho. contato com a empresa, Isso, né? a empresa às vezes faliu. Então, assim, dá um trabalho, mas ainda tem caminhos, tá? Mas no mundo normal, carteira de trabalho completa, tem 2, 3, 4, todas. E o documento pessoal, tá bem? Boa. E aí, para quê? Para comprovar, às vezes, o óbvio, né? Então, poxa vida, como eu disse, eu trabalhei, já não era para estar lá? Era. Mas junta a carteira para a gente confrontar se está tudo certinho, tá bom? Tem perguntinha, doutor? Opa, Pergunta ótimo. no Instagram já. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem duas perguntas aqui. Vamos primeiro ali na da Maria. Boa tarde, doutor. Eu tenho 58 anos de idade, 27 de contribuição. Hoje sou viúva e recebo uma pensão. Trabalho em casa e não contribuo para o INSS. Gostaria de saber se quando completar os 62 anos eu consigo me aposentar. Obrigado. Ela tem bastante tempo de contribuição, né? Nós temos algo que nós chamamos de planejamento previdenciário. Então, ela está com 58. Até os 62 são 4 anos, né? Tudo indica que sim, que ela já completou os 15 e vai atingir a idade. Então, ela vai se aposentar. Só que ela poderia ter que analisar se não cabe uma aposentadoria por tempo de contribuição. Porque quanto tempo ela tinha em 2019? Será que não vale pagar 1, 2 anos para ter uma forma de cálculo melhor? Bom. Porque, às vezes, a gente se apega ao mínimo, né? 15 anos de contribuição e idade é o mínimo. Fechou a conta. Mas ela não tem 15, ela tem 27. Será que se ela pagar mais 3 anos, chegar no 30, não melhora em muito o valor do benefício dela? Então, a dona Maria ela tem que se atentar a isso, procurar um profissional da confiança dela para fazer um cálculo e ver, até para saber se não compensa. Tá? Boa, Falar, olha, boa. não compensa, isso também é uma resposta, né? Mas ela poderia avaliar, mas provavelmente aos 62 ela vai atingir, só que a aposentadoria por idade, Por idade. que tem um valor menor do que a por tempo de contribuição, tá? Doutor, pode acontecer, muita gente faz isso, será que nos últimos anos eu posso pagar mais e eu vou receber mais? Ou não tem nada a ver? Isso é o palitinho do sorvete, tá? Porque antes de 98, o formato de cálculo era os últimos 36 contribuições. Então, era muito comum os nossos pais, os nossos avós pagarem o mínimo a vida inteira, nos últimos 3 anos pagarem o teto. E se aposentavam pelo quê? Pelo teto. Aí está uma das razões da Previdência estar tão ruim. Sim. Tinha regras muito pouco inteligentes, vamos assim dizer, né? Então, essa é uma das regrinhas do palitinho, tá? Hoje não. Hoje a média aritmética ou ela é 100% de toda a vida contributiva ou ela é 80%. Então, pode aumentar o benefício? Pode. Mas 3 anos no universo de 30
são Não vai só fazer tanta 10%, diferença. então não vai alterar em muito, tá? Mas isso é um grande mito que tem. Paga o teto nos últimos anos, você aposenta pro teto. Hoje não, infelizmente. Olha Tá. só. Mas, Tinha vamos outra lá. pergunta ali, doutor, vamos ver também. A da Letícia, ó. Boa tarde, Abigui, adoro vocês. Obrigado, viu, Lê? Doutor, tenho 2 dúvidas. Trabalho como MEI e atrasei 2 meses no meu DAS. Isso pode prejudicar para aposentar? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, trabalhei 10 anos registrado e estou há 4 como MEI. Posso juntar os 2 para atingir o tempo mínimo? E aí, doutor? O pagamento em atraso hoje gera prejuízo sim, tá? Tem um prazo para regularizar para ela contar como carência e tempo de contribuição. Então nós temos aí o pagamento em dia, ele gera carência, que é o número mínimo de contribuições para um benefício, e tempo de contribuição, ok? Pagamento em atraso, em muito atraso, não conta para nada. Só vai acumular valor, mas não vai contar. Só que são 2 meses, então não está tão ruim, tá? Tem gente que deixa anos, que bom que ela está atenta. E o segundo ponto, que a aposentadoria do MEI, ela é diferente da aposentadoria por tempo de contribuição do empregado, por exemplo. Quem paga MEI não pode se aposentar por tempo de contribuição, só vai se aposentar por idade, tá? Então, na hora de somar esse tempo, não vai somar para tempo de contribuição, vai somar para aposentadoria por idade, tá bem? Porque é uma alíquota menor. O que é a alíquota? É o percentual que você paga. Então, nós temos aí a regra de 20% sobre o salário mínimo ou o seu salário, 11% e a alíquota diferenciada do MEI, 5%. Então, o MEI paga 5%. Lá na DAS, se você olhar, é 5% que está pagando. E aí é uma aposentadoria só por idade, tá bom? Então, no caso dela, ela aparentemente é jovem, tem 10 anos, mais 4, 15 anos, não deve estar nem perto ainda da idade. Mas tem que analisar. É melhor pagar o MEI do que não pagar nada, tá? Tá. Essa é a resposta. Sim. Mas analisar na hora de uma futura aposentadoria o que ela pretende. Uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade. Para poder analisar e não assustar na hora de aposentar. É Tá bom? bom isso que o senhor falou, né? Como tem esse provável distância, né? Ainda tem um tempo Sim. de trabalho, de contribuição, consegue se planejar com mais Exato. calma, né? De, poxa, E até se perguntar, se eu vou me aposentar por tempo de contribuição, ela vai ter que complementar a contribuição de 5%. Porque para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tem que pagar 20%. Ela pagava 5%. Então ela tem que contribuir 15% de diferença mês a mês para poder ter esse direito. perfeito. Tá bem? Ó, gente, é muita conta, viu? Doutor, a gente foi às ruas também Sim. e as pessoas estão falando um pouquinho se elas já aposentaram ou não, se tiveram dificuldade. Vamos assistir. Vamos. Oi, pessoal, tudo bem por aí? Olha, independente da sua idade, você já pensa em se aposentar? Se tiver mais próximo, você já está reunindo os documentos? Bom, é isso que eu vou saber agora das pessoas aqui nas ruas. Vamos comigo, bora? O senhor já é aposentado ou não? Eu sou aposentado já, Há quanto tempo? 15 anos. E na sua época, como que foi? Você lembra se foi fácil, se foi difícil? Para mim foi fácil, porque na época ainda tinha insalubridade que a gente tinha que buscar o documento na fábrica, né? E eu fui buscar os PPP e entrei direto no INSS, não precisei de advogado, nada. A senhora já é aposentada ou não? Não, Mas você quer se aposentar? Está dentro dos seus planos se aposentar? com certeza. Você trabalha com o quê? Eu tô do lar só agora. Mas você contribui para o INSS, faz algum tipo... Contribuo. Sim. Há quanto tempo? Faz 3 anos que meu marido faleceu. Daí você se aposentou, Eu isso? aposentei porque ele faleceu. E quando aconteceu tudo isso, né? Como que foi esse processo? Foi fácil ou foi um pouco mais complicado? Foi um pouquinho complicado, mas deu certo. Eu consegui depois receber. Demorou um pouquinho. Não foi tão fácil assim, não. A senhora já é aposentada ou ainda não? Ainda não. Mas a senhora pensa em se aposentar? Eu estou tentando já fazer minha aposentadoria. Eu já tenho a idade e tempo de trabalho. E o que impede? O que está acontecendo? Em análise, está sempre em análise. Falta quanto tempo para a senhora se aposentar? Ao ano que vem. Uau! E você já está correndo atrás dos documentos, já está vendo o procedimento? Eu fui ver no INSS, mas daí ele falou que tem que esperar mesmo. Um dia é fazer o aniversário, no outro dia já ir lá. Mas você precisou reunir os documentos, contar pra gente um pouquinho. Provar que ele tinha falecido, tudo isso. Foi complicadinho, não foi tão fácil, não. E a senhora aqui trabalhando, né, como autônoma, tá nessa expectativa. Estou nessa expectativa, confiante que sai, porque eu estou desde janeiro já esperando. A aposentadoria, vocês viram, né, que é um tema bem divergente e que geram muitas dúvidas nas pessoas. Eu termino, por enquanto, minha participação por aqui, mas eu tenho certeza que o papo continua com vocês. Beijo
Tchau, tchau. Beijo. Acho que é a pior coisa, né, doutor? Está em análise. Acho que a pessoa fica o tempo todo esperando. Por que isso acontece? Porque o sistema ele é muito falho. Infelizmente, eu sempre digo, né? Se o sistema fosse perfeito, eu não tinha trabalho, na verdade. Então, a pessoa tinha direito, ela pediria, não teria trabalho. fácil, né, resolvido, né, resolvido. A pessoa pediria o direito, concederia o direito. Ela falou, ótimo. E esse é o melhor direito que eu tenho, porque não erram, né? Uhum. Se ela pedisse e negasse, ela não ia nem brigar, porque fala, se negou é porque tá certo, né? Então, assim, ela não teria essa dor de cabeça. Mas por que existe o advogado previdenciário? Para lutar com os erros, injustiças, e demora também, tá? Então, esse em análise, nós passamos por um período, principalmente final de ano para cá, não sei o que houve, mas uma demora maior do que o comum. E aí ficou tudo travado. E o INSS ele tem prazos para poder dar uma resposta, né? A administração pública ela tem um princípio da eficiência. Então, em tudo que a administração pública faz, ela deveria regrar pela eficiência. E quando ela atrasa, desde janeiro, né, a nossa entrevistada, até julho, para analisar um requerimento e não dar nenhum retorno, já está ineficiente. Então, tem um remédio jurídico, que a gente chama assim como o habeas corpus. Quando alguém vai preso, o remédio jurídico é o habeas corpus. Quando o Estado não age como deveria agir de acordo com a lei, o remédio jurídico é o mandado de segurança, que é um pedido para o juiz federal falando assim, excelência, o INSS não está cumprindo o prazo para analisar o meu requerimento. Mande, que daí o juiz não pede, né? O juiz mande o INSS dar uma decisão, dar uma movimentação, dizer o que está faltando, falar que eu tenho direito, falar que eu não tenho direito. Por quê? Ficar apenas nesse limbo de análise, até quando? Até 2026? Então, defina logo. Aí é um remédio jurídico chamado mandado de segurança. Mas eu acho que a reportagem ali, ela resumiu bem a vivência de todos. Aquele senhor que está há 15 anos aposentado, ou ele está muito conservado, né? Não é? Ou ele aumentou, porque, né? Muito bem, mas é porque ele realmente ele ainda foi tranquilo, né? se enquadrou na lei antiga, tá? Há 15 anos de aposentado, a nossa lei nova é 2019, 6 anos só. Então, o PPP, o documento que ele falou, é o Perfil Profissiográfico Profissional, que é o documento que prova que a pessoa trabalhou sob ruído, calor, frio, em hospital, com risco de contaminação. E aí, exatamente, é o seu procedimento. Ir na empresa, fazer o requerimento, pegar o PPP e fazer o pedido. Só que hoje, na prática, o INSS ele pega muito detalhezinho no PPP que está certo para falar que está errado e não conceder. É muito comum. A maioria das aposentadorias que têm um PPP, elas vão para vias judiciais para poder serem resolvidas. Então, esse é um caminho que aumenta, você ganha tempo, tá? Aposentadoria especial antes, era 25 anos antes da reforma. 25 anos de trabalho em condições especiais gerava aposentadoria especial. Então, se ele começou, ele é novo, vamos falar que está 15 aposentado, se ele começou com 20 anos de idade, ele trabalhou até os 45 em atividade especial, ele já poderia aposentar. Não tinha idade mínima, tá? Agora, pós-reforma, tem os 25 anos de atividade especial, mais uma pontuação de 86 pontos. Nessa que é soma? a junção do tempo mais a idade. Mais a idade. Então, acaba que a pessoa tem que trabalhar mais, infelizmente, tá? Perguntinha, doutor. Tem mais perguntas. Ana Carla, boa tarde, Guiabe. Tenho 54 anos e pago o INSS como individual há 8 anos. Tenho 28 anos de carteira assinada. Como fica a minha situação? Depende como ela paga. Se ela paga 11% ou 20%. Vai naquilo que eu comentei sobre poder aposentar por tempo de contribuição ou não poder, tá? Então, a depender de como ela paga, ou ela vai se aposentar por idade apenas, ou por tempo de contribuição. E ela também tem bastante tempo, né? Tem. 28 mais 8, então ela já está aí com 36, é isso? 36, É. isso. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, teria que analisar se ela está pagando 11% ou 20%, tá bom? Tá. E aí, a dica é procurar o advogado especialista para quê? Para descobrir se pode aposentar mais rápido, que é isso que todo mundo quer, né? Até a gente brinca, nossa, que tema chato, eu não entendo, é muito difícil, né? Mas a gente precisa entender porque todo mundo quer aposentar. Exatamente. Igual a entrevista falou, né? Você quer? Quero, lógico que eu quero, todo mundo quer. Mas tem que entender o quanto dá para acelerar isso. A inércia de esperar a idade chegar pode gerar um prejuízo. Imagina você vai procurar o advogado e falar, você podia estar 3 anos aposentado. Em 3 anos com 1.518, 18 mil por ano, dá 36 mil reais, 40 mil. Nossa, perdi pro governo esse dinheiro, tá? Que não vai ser retroativo. Não, porque vai ser da data do requerimento dela, tá? O fato de você ter direito não quer dizer que você automaticamente vai
receber. Até porque tem Você pode pessoas não que pedir. eventualmente têm direito e não pede, Exato. porque às vezes não quer aposentar ainda, né? É Exato, raro, tá. mas É raro. acontece, né? Não, mas por exemplo, Tem atividade que- especial, a pessoa tem que afastar da atividade. Sim. Sim. Então ela fala, não, mas espera aí, eu vou aposentar com 3,5, meu salário é 5. Aí entra o planejamento. Deixa eu continuar mais um pouquinho Porque para eu tô fazer um usando pé de esse meia. dinheiro, é. A hora que eu aposentar, eu saio desse emprego e vou ganhar 3,5 da aposentadoria e vou para um outro emprego menor ou paro de vez, né? Tem tudo isso a ser analisado, tá? Boa. Tem mais Mais pergunta, perguntas, doutor? doutor? Ótimo. Ó, o Caio, boa tarde, Abi, Gui, Max, sou autônomo. Gostaria de saber qual a diferença do MEI para o GPS, Guia de Previdência, e qual seria a melhor opção para que eu possa contribuir. Entra no que a gente falou da alíquota, né? Então a GPS, o Caio escreveu bem, né? Foi bem específico, a gente chama do carnezinho, na verdade. O tá, carnezinho a laranja, guia, né? aham. Que todo mundo tem em casa aí, um carnezinho. É a guia da Previdência Social. Pode ser emitida de forma online ou da convencional, que é aquela que a gente compra na papelaria, né? E aí entra naquilo que nós conversamos, de poder ou não acessar a aposentadoria por tempo de contribuição. O MEI, ele tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tem direito à aposentadoria por idade, tem direito a salário maternidade, né, caso tenha filho, deixa a pensão por morte para os filhos, mas só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, a hora dele avaliar isso, ele tem que saber a idade que ele tem, o tempo que ele tem e o quanto ele vai ter que pagar. Ele vai fazer essa avaliação para saber se vale a pena ou não. Mas os demais direitos estão assegurados, tá? Essa é a diferença. Boa. Tá bom? E aí, se ele faz essa diferença, ele começa a ter. Tem direito, exato. Mas aí o que acontece é muito tempo depois. Então a diferença dos 15% mais juros e correção pode ficar muito salgado, tá? Então às vezes é uma economia que não vale. Que tem não que ser vale. calculado, tá bem? Boa, doutor. Mais perguntinhas. Da Cláudia, boa tarde. Quem recebe o BPC Loas pode pagar o INSS? Isso aí é uma discussão grande, tá? Por quê? O BPC é um benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Isso significa BPC Loas, tá? Ele é um benefício pago para o idoso ou a pessoa com deficiência que não tem a condição de prover o próprio sustento e nem a família. Ou seja, vive ali na baixa renda, tá? Geralmente já está inscrito no CadÚnico, já recebe Bolsa Família, requer o BPC. Aí tem uma discussão se pode ou não pagar e o como pagar. É muito delicado, porque quando você paga o INSS ele entende que você está contribuindo de forma que tem renda. Se você Então- precisa, por que você está me pagando? Exato. Mais ou menos isso, Se você né? não tem condição de prover o sustento, mas um argumento bom é, eu pago com o próprio BPC. Eu tiro parte e pago essa minha contribuição. Então tem que ser como facultativo. Tá? Não pode ser como contribuinte individual, porque o contribuinte individual é aquele que exerceu uma atividade, gerou renda e pagou a contribuição. E o facultativo é o estudante, é do lar, tá? A pessoa que tem um estágio não remunerado, ele pode pagar como facultativo, porque ele não é obrigado a pagar. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela, tá? Isso pode chamar a atenção do INSS, mas se for pagar como facultativo, porque o BPC ele não deixa ali pensão por morte para os filhos. A nossa entrevistada disse que aposentou quando o marido faleceu, né? Na verdade, ela recebe um benefício em decorrência do falecimento do marido, mas ela não aposentou. Ela é uma pensionista do INSS e não uma segurada, tá bem? E aí tem essa diferença que tem que ficar atento. Legal? Mais perguntas, doutor? Tem mais perguntas. Ó, pauta assim, se deixar, a gente vai a tarde toda. A última aqui, né, diretor? Ó, gostaria de saber o que são pontos no INSS. São meses, anos ou dias? A regra de pontos é a regra onde você soma o tempo de contribuição mais a idade. E ela é contada com dias, meses e anos, tá? Então, se você tem tantos dias, meses e anos de contribuição, mais tantos dias, meses e anos de idade, somando, você vai ter uma pontuação, tá? Perfeito. Então, é um cálculo mais elaborado no sentido de você saber quando exatamente vai bater aquela pontuação. Mas é interessante saber isso, que considera meses e dias, Sim, porque ele não vai arredondar, por exemplo, eu tenho, a pessoa tem 28 anos, 11 meses e alguns dias, a hora que somar a pontuação com a idade, provavelmente ela ganha mais um, né, Sim, na porque casa daí, decimal. na verdade, o que mais conta dias, meses e anos é o tempo de contribuição, e não a idade, né? Porque a idade ali, ela tem 55 pode pontos. ser O dias e anos dá para aumentar. Perfeito. Mas são muitas regras,
na aposentadoria por tempo de contribuição, né? Nós temos várias regras de transição. Então, quando você só tem uma opção, né? Então, olha, segue reto toda a vida, né? Você não erra o caminho, não é verdade? Mas não é Na assim, maioria das doutor. Agora, como é que eu chego lá? Você pode virar na direita, você pode subir o viaduto, você pode descer o... Nossa, qual que eu vou, né? E essa é a aposentadoria de quem tem mais tempo, de quem já tem 28, 29, 30, que está com 58, 59, 60, né? E não é aquele que, olha, eu tenho pouco, o máximo que eu vou conseguir é 15. Essa aposentadoria por idade, ela às vezes só tem esse caminho. A atenção plena, total, tem que ser na aposentadoria por tempo de contribuição, para saber qual caminho é melhor, qual caminho é mais vantajoso. Doutor, o senhor já tem que voltar, porque a gente Claro. começou a pauta, ele Nossa. parou e já veio as perguntas, e Já. vocês são excelentes, que a gente gosta de responder pergunta. E o doutor, ele está aqui para isso. Então, por favor, doutor, a gente já espera a sua volta, Será um para a prazer. gente continuar Será um falando prazer. sobre o assunto, porque sempre vai ter perguntas. Vai ser um prazer estar Sempre aqui, tem dúvida. sempre. Doutor, Conte comigo, obrigado, tá? viu? Obrigado, Pessoal de querido. casa, os contatos do doutor tá aí na tela e lá no nosso Instagram também. Qualquer coisa, continua mandando pergunta que a gente pede pro doutor responder lá nas redes sociais. Boa, porque o A doutor gente é escolhe maravilhoso, algumas. né? Didático, a gente vai conseguindo Fica entender. mais fácil entender Né? e olha que o assunto é complexo, viu? E eu acho que a gente já tem que começar a pensar bem nisso, viu, doutor? Sim. Pensar bem. Ai, ai, ai. Doutor, obrigada mais Gente, uma obrigado, vez, viu? Um abraço pra vocês. Doutor. Tchau, tchau.